Convido você então nesta hora a abrir sua Bíblia em Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3, verso 1. Nós vamos nos deter mais nesse texto de Marcos capítulo 3, verso 1. Vamos sair um pouquinho aqui dentro de Marcos, depois vamos sair um pouquinho fora de Marcos, mas o texto principal, a história que nós vamos estudar e tirar lições para a nossa vida, está em Marcos capítulo 3. Encontrou? Marcos capítulo 3, diz assim, verso 1. De novo entrou Jesus na sinagoga, e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. Bem, a história que nós vamos ler é essa história, a história do homem da mão ressequida. E aqui você já pode imaginar, se você não o conhece, você já pode imaginar que Cristo vai realizar o milagre. Mas para entendermos a importância desse milagre, a profundidade dele, temos que ler o contexto quando ocorreu esse milagre. A Bíblia diz, de novo. A Bíblia diz que de novo entrou Jesus na sinagoga. Olha, se é de novo, é porque não era a primeira vez. Jesus já tinha estado lá e agora retornava para aquela sinagoga. A Bíblia nos fala no próprio Evangelho de Marcos, no capítulo 1, verso 21. Volte apenas uma página na sua Bíblia, no capítulo 1, verso 21. Diz da primeira vez que Jesus esteve naquela sinagoga, na cidade de Cafarnaum. Diz assim, depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei que és o santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo, cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando violentamente e brandando em alta voz, saiu dele. Todos se admiravam a ponto de perguntar entre si, que vem a ser isto, uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Na primeira vez que Jesus esteve naquela sinagoga, algo maravilhoso aconteceu. Lembre-se que naquele tempo muitas pessoas não eram letradas, poucas pessoas tinham o conhecimento da leitura. Então, para que as pessoas, os judeus, de mais simples, de classe mais baixa, pessoas analfabetas, para que elas pudessem aprender da Bíblia, elas dependiam de pessoas que pudessem ler a Bíblia, pessoas que sabiam ler. E muitas vezes essas pessoas que sabiam ler eram os escribas e os fariseus, eram os mais estudados. Os escribas, o próprio nome diz, que eles trabalhavam com a escrita em funções ao qual exigia a leitura e a escrita. Então, esses que sabiam ler e escrever eram os que explicavam a Bíblia nas sinagogas. Eles eram chamados de os doutores da lei. Os doutores da lei atendiam as sinagogas das cidades ao redor de Jerusalém. E aqui essa cidade de Cafarnaum ficava mais ou menos próximo, ali na verdade ficava na Galileia, Jerusalém um pouco mais distante, mas Cafarnaum era atendida por alguns fariseus. Mas nesse dia, nesse sábado, não tinha nenhum doutor da lei na igreja. Assim, os membros daquela sinagoga, os galileus, convidaram ali Jesus, um mestre de Nazaré, que pudesse falar algo. E Jesus então começa a pregar, e quando Jesus começa a pregar, os membros daquela sinagoga ficam admirados, maravilhados. Poxa vida, esse homem prega com tanta sabedoria, e começaram a comparar com os fariseus e com os doutores da lei. Nossa, a gente pensava que os fariseus conheciam a Bíblia, mas esse mestre Jesus, ele sabe muito mais. O conhecimento, a profundidade dele dentro da palavra de Deus é algo que nós nunca vimos. Eles então se maravilharam. Para aumentar ainda mais a fama de Cristo, ocorreu que apareceu uma pessoa endemoniada. E naquele dia, então, Jesus expulsou o demônio daquele homem. E aí foi completo para aqueles homens. Esse Jesus não só sabe como ninguém explicar a palavra de Deus, mas como ele tem autoridade sobre os demônios. E a fama de Jesus começou a se espalhar por Cafarnaum e por toda a Galileia. O mestre Jesus, o rabi, que sabia da palavra de Deus mais que os doutores da lei e que tinha autoridade sobre os demônios. Não tardou para que essa fama chegasse aos ouvidos dos escribas e fariseus. E eles ficaram enciumados com essa fama de Jesus. Como assim? Esse Jesus que não estudou em Jerusalém, esse Jesus que foi
letrado dentro da sua casa, ensinado por sua mãe, esse Jesus que não aprendeu aos pés de nenhum rabi famoso, como assim ele sabe mais do que a gente? Causou uma celeuma, um ciúme, uma rixa da parte dos fariseus contra Jesus. E para agravar mais ainda, quando aqueles membros da sinagoga relataram o caso do milagre, e lembre-se que foi no dia de sábado, os fariseus pensaram, tá aí a prova, esse tal rabi, esse novo mestre, ele não é de Deus, porque ele fez um milagre no sábado, e de acordo com os fariseus, era errado realizar um milagre no sábado. Veja que absurdo. Os fariseus ensinavam que era errado realizar milagre no sábado. Eles tinham uma lei muito restrita com respeito à observância do sábado. A Bíblia diz que o sábado é para nos deleitarmos na presença de Deus. Mas os rabios fariseus tornaram o sábado um dia enfadonho, um dia cansativo, um dia cheio de regras, de não pode. Para você ter uma ideia, o fariseu ensinava que você não podia cuspir no chão no dia de sábado. Sabe por quê? Porque se você cuspisse no chão e sem saber, na terra onde você cuspiu, tivesse uma semente ali embaixo, você estava regando a semente. E regar a semente é jardinar. Jardinar é trabalhar. Então, se você cuspir no chão no dia de sábado, você vai estar trabalhando. Então, você está cometendo um pecado. Chega a ser cômico, se não fosse trágico. A Bíblia não fala nada sobre isso. Mas eles ensinavam. E para eles, realizar milagre no dia de sábado era errado. Para você ter uma ideia, eles ensinavam o seguinte: se no dia de sábado, porventura a casa de alguém desmoronasse, e ele estivesse ali na sinagoga, no culto, e chegasse a informação de que a casa de alguém desmoronou, eles iam até a casa para ver o que havia acontecido. Começava então a tirar os escombros da casa que havia desmoronado para ver se encontrava algum morador. Quando eles encontravam um morador da casa, eles iam verificar se o morador estava vivo ou estava morto. Se o morador, infelizmente, estivesse morto, eles paravam de tirar os escombros, voltavam para a sinagoga ou para suas casas para guardar o sábado, e somente após o pôr do sol, eles iriam até ali para poder retirar o corpo e fazer o funeral. Ora, se a pessoa já morreu, não tem pressa para tirar ela debaixo dos escombros, então espera o pôr do sol. Eles ensinavam assim. Agora, se ao retirar os escombros encontrasse alguém que estivesse ferido, mas não morto, aí eles tinham outras duas opções. Eles primeiro iam ver se a ferida era para morte ou não. Se a ferida fosse algo que pudesse tirar a vida da pessoa em pouco tempo, uma hemorragia grave, uma ferida que se não fosse rapidamente tratada, não fosse cuidada, a pessoa poderia morrer, então eles faziam os primeiros socorros emergenciais para evitar a morte da pessoa. Mas se a ferida fosse algo que não matasse a pessoa, se fosse algo que ela pudesse esperar algumas horas ainda para ter os primeiros socorros, então eles deixavam a pessoa lá, ferida, sofrendo, voltavam para a sinagoga ou para suas casas, guardavam o sábado e depois do pôr do sol iriam realizar os primeiros socorros. Portanto, você só fazia o bem para alguém se fosse algo extremamente urgente, algo sério de vida ou morte. Se pudesse esperar, esperava. E para eles, expulsar demônio da vida de alguém, do corpo de alguém, para os fariseus, não era um caso de vida ou morte. Afinal, se aquela pessoa já estava há dias, há semana ou meses, quem sabe endemoniado, poderia muito bem esperar o pôr do sol para depois ser expulso o demônio. Por isso, quando os membros da sinagoga disseram que Jesus expulsou o demônio, eles falaram, ele cometeu um pecado. Daí em diante, os fariseus começam a ficar no encalço de Cristo, tentando achar pontos para poder acusar a Cristo e desmoralizar a Cristo diante dos membros da sinagoga. Quando retornamos no capítulo 3, então, que é o estudo nosso nessa noite, Jesus, então, está retornando para aquela sinagoga, diante de todo esse contexto. Os escribas e os fariseus estavam ali, aguardando a oportunidade. Na primeira vez que Jesus foi, eles não estavam presentes no culto, mas agora eles estavam ali. Era só Jesus vacilar, cometer um tropeço, realizar um milagre no dia de sábado, que pronto, eles iriam desmascarar esse falso mestre. A Bíblia diz isso. Em Marcos capítulo 3, versos 2, diz assim: e estavam observando a Jesus para ver se o curariam em dia de sábado, a fim de o acusarem. Ora, eles estavam esperando Jesus ali. Eles sabiam que estava ali o homem da mão ressequida, sabiam que Jesus era um homem de compaixão, que Jesus ia querer ajudar aquela pessoa, e eles estavam simplesmente aguardando o momento certo para quando Jesus realizasse a cura, eles acusassem Jesus. Alguns estudiosos chegam a dizer que é possível
que quem sabe tenha sido eles mesmos que tenham levado o homem da mão ressequida até a sinagoga. Eu fico imaginando. Naquele tempo, qualquer pessoa que possuía uma deficiência física, ela sofria um forte preconceito social e religioso. A pessoa, quando tinha uma deficiência, em especial uma deficiência física, ela era considerada amaldiçoada por Deus, castigada por Deus. Você lembra da história que a Bíblia nos diz, do Evangelho de João, de que os discípulos, ao verem um cego, perguntaram a Jesus: Jesus, quem pecou para que ele nascesse cego, ele ou seus pais? Era isso que estava na mente da maioria dos judeus. Se você tivesse uma doença, uma deficiência, era castigo de Deus. Então aquele homem com a mão ressequida, com a mão atrofiada, com a mão sem movimento, ele sofreu o preconceito das pessoas olharem para ele e falar: você é amaldiçoado por Deus, você foi castigado. Portanto, se os fariseus de fato tiverem buscado em sua casa para levá-lo à sinagoga, deve ter sido algo muito estranho para aquele homem. Vendo os fariseus indo até a casa dele para convidá-lo para a igreja. Ele disse: como assim me convidando para ir na igreja, para ir na sinagoga? Vocês nunca falam comigo, vocês me chamam amaldiçoado por Deus, e agora vocês estão me convidando para ir na sinagoga? Mas ele foi. E agora estava ali Jesus na sinagoga, estava ali o homem da mão ressequida e os fariseus aguardando o momento para poder acusar Jesus. É claro que Jesus tinha conhecimento de tudo que estava acontecendo. Jesus, em sua onisciência, sabia de tudo aquilo que estava acontecendo ao seu redor. E a Bíblia, em Marcos capítulo 3, verso 3, diz assim: e disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Você ler esse relato em Lucas, capítulo 6, verso 8, você vai ver que Jesus primeiro diz assim: levanta-te e vem para o meio. As pessoas assistiam o culto na sinagoga assentados no chão. Somente quem lia a palavra ficava em pé. E as demais pessoas, os demais membros daquela sinagoga, os homens, porque as mulheres ficavam num quarto à parte, não lhes era permitido assistir junto com os homens, todos os homens ficavam assentados. Então Jesus pede para aquele homem duas ações. Em Lucas diz que Jesus primeiro pede para ele se levantar. Veja, às vezes nós fazemos apelo na igreja para as pessoas se levantarem e aceitar Jesus, e tem pessoas que no coração delas, elas querem aceitar, mas elas ficam acanhadas de se expor diante dos olhos das pessoas. Não é a vergonha de Cristo, mas é uma vergonha social de se levantar e se destacar no meio das outras pessoas e as pessoas olharem e apontarem. É natural que isso às vezes aconteça. É possível que naquela hora, quando Jesus pediu para aquele homem primeiramente para se levantar, talvez ele tenha ficado acanhado, envergonhado, ele já tinha vergonha da sua mão e agora ia ficar de pé diante de todos olhando para ele. Mas ele fica de pé. E Jesus, em Marcos, diz que Jesus também o chama para o meio. Não era somente para ele ficar de pé na onde ele estava, mas era para ele vir para o centro, para o meio, para um lugar onde ele estaria à vista de todos. Todos os olhares se dirigiriam a ele. E Jesus fala: agora vem aqui, vem para perto de mim, vem para o meio, vem para o centro. E aquele homem, quem sabe acanhado, envergonhado, quem sabe esconder da sua mão doente, enferma, ele se levanta atendendo a Cristo e vai até próximo a Cristo, no meio de todos, e fica ali à frente de todos, no meio da sinagoga, todo mundo olhando para aquele homem e para Cristo, para ver o que iria acontecer. No verso 4 diz assim, Marcos 3, 4. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal, salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Veja, Jesus agora faz uma pergunta, a pergunta do que aqueles judeus acreditavam, que no sábado você só podia fazer o bem se fosse extremamente necessário. E Jesus pergunta: mas o sábado, que é o dia do Senhor, é o dia para quê? Para se fazer boas obras, coisas boas, ajudar as pessoas ou não? É um dia para dar a vida ou tirar a vida? Os fariseus começam a perceber agora que Jesus está fazendo uma pergunta muito séria para eles, e qualquer resposta que eles pudessem dar, eles ficariam agora amarrados diante da resposta deles. E eles então, sem saber como responder a Cristo, porque entendiam que eles iam além do que a palavra de Deus exigia, que o peso que eles colocavam sobre o sábado era muito além do que Deus nos pede, pois o sábado da criação, o sábado deve ser guardado por Deus, até em nossos dias, é um sábado leve, é um sábado tranquilo, é um sábado suave, é um sábado de descanso. Não era o sábado que eles ensinavam. E agora Jesus pergunta: o que é para fazer no sábado? Fazer o bem ou fazer o mal? Dar a vida ou tirar a vida? E aqueles homens ficam em silêncio, sem resposta diante de Cristo. Mas eu quero chamar a sua atenção para um detalhe que é fundamental para a compreensão desse texto. Veja,
é comum nos milagres que nós lemos dos relatos bíblicos, sempre haver um diálogo entre Jesus e a pessoa enferma. Muitas vezes, a pessoa enferma que vai até Jesus, suplicando algo a Jesus, como o cego Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Outras vezes, Jesus se aproxima da pessoa e pergunta: que queres que eu te faça? É natural, é normal nos relatos, é comum haver um diálogo entre o enfermo, entre o necessitado e Jesus. Mas em Marcos capítulo 3, você não encontra um diálogo entre Jesus e o enfermo. Você não encontra um diálogo entre Jesus e o homem da mão ressequida. Você percebe que desde o início dessa história, em Marcos capítulo 3, verso 2, já nos diz que aquela história não é sobre Jesus e o homem da mão ressequida. Aquela história é sobre Jesus e os escribas, Jesus e os fariseus. Quando Jesus chama aquele homem da mão ressequida para o centro e ele vem atendendo a Jesus, agora, no verso 4, Jesus não fala com ele, com o homem da mão ressequida que estava junto a ele, mas fala com os escribas e fariseus que estavam na sinagoga. Ou seja, o diálogo não é entre Jesus e o enfermo, o diálogo é entre Jesus e os fariseus. Jesus, no verso 4, diz assim: então lhes perguntou. A pergunta não era para o homem da mão ressequida, a pergunta é para os fariseus que estavam ali prontos a acusar Jesus. Jesus pergunta para eles, escribas e fariseus: no sábado é o dia para fazer o bem ou fazer o mal? Dar a vida ou tirar a vida? Mas eles ficam em silêncio. A Bíblia diz no verso 5, diz assim: olhando-os ao redor. Veja, mais uma vez, a história de Marcos capítulo 3 não é entre Jesus e o homem da mão ressequida. O homem da mão ressequida faz parte da história, mas a história é entre Jesus e os fariseus, porque Jesus pergunta para eles. E agora, antes de Jesus realizar o milagre, e você sabe que ele vai realizar, antes de realizar o milagre, Jesus está olhando para os fariseus, olhando-os ao redor. Aqueles homens estavam sentados nos cantos da igreja, ou nos cantos da sinagoga, prontos para acusar a Jesus, esperando o momento que Jesus curasse, para eles levantarem o dedo em risco e disserem: esse homem não é de Deus, esse homem não é profeta, ele comete um pecado curando no sábado. Jesus sabia disso, então Jesus pergunta para eles, e Jesus olha para eles. E a Bíblia diz que quando Jesus olha, Jesus é tomado de dois sentimentos, diz a Bíblia. O verso diz assim, verso 5, olhando-os ao redor, e aí vem assim, ó: indignado e condoído. Esses dois sentimentos que Jesus tem nesse momento, é enquanto ele olha para os escribas e os fariseus, que foram até ali, naquela sinagoga, no dia de sábado, naquele culto, somente para encontrar algo do que acusá-lo. E Jesus agora diz a Bíblia que o primeiro sentimento que ele tem é indignação. Jesus fica indignado. É curioso que quando a gente estuda o livro de Marcos, é a única vez que Marcos, o evangelista, o autor do livro, usa essa palavra. Marcos, em todo o seu livro, ele não repete essa palavra. A única vez que ele usa a palavra indignado está aqui, em Marcos capítulo 3, verso 5. Para a gente poder entender que sentimento é esse de indignação, que Cristo estava sentindo, a gente precisa buscar outro autor da Bíblia. Um outro evangelista, João, mas não em seu evangelho, mas em seu livro apocalíptico. Eu convido você a abrir em Apocalipse capítulo 6. Nós vamos voltar para Marcos, mas abra em Apocalipse capítulo 6, o último livro do Novo Testamento. Apocalipse capítulo 6, verso 16 e 17. Em Apocalipse capítulo 6, verso 16 e 17, a mesma palavra que Marcos usou, a palavra grega que Marcos usou, a única vez que ele usou em Marcos 3:5, é repetida aqui em Apocalipse. Ela aparece em outras vezes na Bíblia também, mas eu quero ler esse texto para você entender o que é essa palavra, qual o seu significado, a sua profundidade. Apocalipse 6, 16 e 17, diz assim: E disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? O apóstolo João, na ilha de Patmos, tendo a visão que nós conhecemos do seu livro em Apocalipse, ele está relatando o momento da volta de Cristo Jesus. Esse é o contexto dessa parábola. O momento da volta de Cristo Jesus. Ele diz que nesse dia, no dia da volta de Cristo Jesus, os perdidos que não aceitaram Jesus, que não quiseram crer em Cristo, quando olharem para o céu e verem Cristo no céu,
eles vão ver que o Cristo que eles rejeitaram, que eles duvidaram, era de fato ou é de fato o Filho de Deus. E o desejo deles de tamanha vergonha e remorso vai ser com que as pedras das montanhas caiam sobre eles, para que eles não vejam a glória do Filho de Deus que eles rejeitaram. Veja, a Bíblia aqui em João dá um nome para esse dia, um nome que é denominado para o dia da volta de Jesus Cristo. E sabe como João chama esse dia? Dia da ira do Cordeiro. Em Marcos capítulo 3, verso 5, diz que quando Jesus, olhando ao redor para os escribas e fariseus, ele teve dois sentimentos. E o primeiro sentimento é de indignação. É a mesma palavra usada em Apocalipse 16 para ira. Ira do Cordeiro. A palavra ira tem a mesma raiz da palavra indignação. Em Marcos capítulo 3, versículo 5. Veja. Quando Cristo voltar, ele irá voltar, e esse dia é chamado de dia da ira, porque vai ser o dia da retribuição dos pecados. Vai ser o dia em que Jesus vai retribuir, dar o pagamento, aquilo que merece todo o pecado, o salário do pecado, que é a morte. Jesus abomina o pecado, Deus detesta, abomina o pecado, porque Deus vê quão mal é o pecado na vida de seus filhos. Deus, ele quer rapidamente, o mais breve possível, ele quer acabar com o pecado, porque Deus sabe de toda a dor que o pecado traz para mim e traz para você. A Bíblia diz que Jesus só não voltou ainda, porque ele está dando mais tempo das pessoas se arrependerem, para que mais pessoas pudessem ser salvas. Porque se todos nós já tivéssemos aceitado a Cristo como Salvador, Jesus já teria voltado para pôr fim ao pecado. Não há prazer nenhum para Deus estender o nosso sofrimento e aumentar a nossa dor por causa do pecado. Deus quer acabar com o pecado. A Bíblia diz que Deus quer enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Deus quer acabar com a nossa dor, e para acabar com a nossa dor, ele precisa acabar com o pecado. E esse dia, o dia que ele acaba com o pecado, é o dia quando Cristo voltar. Ele virá com furor, ele virá com poder, ele virá com sua ira, para destruir o pecado que tanto nos faz mal. Agora, se eu sou pecador, eu tenho um pecado. Se o pecado vai ser destruído e eu tenho pecado, eu serei destruído com o pecado. Então, para que eu possa escapar da ira do Cordeiro no dia da volta de Cristo, eu preciso estar separado do meu pecado. E só tem uma forma de eu estar desgarrado, separado do meu pecado. É quando eu, arrependido, confesso os meus pecados a Deus e peço perdão. Então, os meus pecados que são imputados a mim, agora são imputados a Cristo. Os meus pecados que estavam na minha ficha corrida, são colocados agora na ficha de Cristo. E os meus pecados que clamavam pela minha morte, é colocado sobre Cristo, que já morreu para pagar esses pecados. Então, quando Cristo voltar, ele voltará para destruir os pecados. Aqueles seus filhos, ou aqueles seres humanos, que abriram mão dos seus pecados, que reconheceram que é ruim o pecado, o quão ruim ele é, e aceitaram uma vida nova em Cristo, então eles foram limpos dos seus pecados, foram desvinculados dos seus pecados, os seus pecados foram colocados na conta de Cristo, e Cristo poderá levá-los para o céu, porque eles foram lavados e remidos pelo sangue dele. Mas todo ser humano, todo pecador que não abre mão do seu pecado, que fica agarrado em seu pecado, que não se arrepende, que não pede perdão, que não confessa e não aceita Jesus, será destruído no dia da ira do Cordeiro. Porque Jesus irá destruir o pecado. Jesus virá para destruir Satanás, seus anjos e o pecado. Agora, se eu fico agarrado no meu pecado, eu serei destruído com ele. Então, como é que eu escapo da ira do Cordeiro? Aceitando Jesus como meu Salvador, permitindo que ele arranque de mim os meus pecados e coloque sobre seus ombros na cruz, onde ele pagou pelo preço de cada um deles. Quando Cristo ficou indignado, e voltando ao Evangelho de Marcos capítulo 3, Jesus Cristo olhou para aqueles homens e ficou indignado, sentiu ira pelo pecado que aqueles homens carregavam em seus corações. O pecado da inveja, o pecado da imoralidade, o pecado da corrupção, o pecado do orgulho. Aqueles escribas e fariseus carregavam dentro de esses pecados. Jesus, ao olhar para eles, para os seus corações, ao ver o pecado que eles abraçavam com tanto afinco, com tanto amor, e não queriam abrir mão dos seus pecados, Jesus olhou e ficou indignado. Como pode?
Como pode um homem, tendo tanta coisa boa oferecida por Deus, se agarrar à lama do pecado? Como pode um homem, tendo um Deus que oferece lavá-lo, limpá-lo de toda sujeira, querer continuar sujo, carregando seus próprios pecados? E Jesus ficou indignado. Mas a Bíblia diz que ele ficou indignado e condoído. Condoer-se, sentir dor com alguém, sentir a dor de alguém, ser compassivo, ter compaixão. Olha, irmãos, que maravilha, porque Jesus, naquele momento que ele olhou para aqueles fariseus, e Jesus viu o orgulho, a arrogância, a inveja, o ciúme, a prepotência daqueles homens. Quando Jesus viu o pecado que eles tinham dentro deles, que eles não abriam mão, Jesus ficou irado, indignado, mas ao mesmo tempo Jesus teve compaixão por aqueles homens. Jesus sabia de toda a dor que aquele pecado carregava na vida daqueles homens. Jesus sabia de toda a dor que aqueles pecados traziam para aqueles homens. E Jesus sentiu a dor deles. Jesus condoeu-se com eles. Indignação pelo pecado, mas compaixão pelo pecador. Veja que Cristo maravilhoso. Indignação pelo pecado, mas compaixão pelo pecador. A Bíblia diz que quando Jesus ficou indignado e condoído, a Bíblia explica claramente, ela diz assim, ainda no verso 5, com a dureza do seu coração. Aqueles homens possuíam um coração duro, um coração atrofiado, um coração de pedra, um coração sem vida, um coração que não ouvia a voz do Espírito Santo, porque eles não abriam mão dos seus pecados, não se arrependiam dos pecados que carregavam dentro de si. E era por causa dessa dureza do coração que eles carregavam. E Jesus sentiu indignação, ira, mas ao mesmo tempo compaixão e amor. E a Bíblia diz no verso 5 que ao enxergar isso no coração daqueles homens, disse ao homem, veja, agora Jesus se dirige de novo para o homem da mão ressequida. A primeira vez Jesus se dirige a ele, é quando Jesus o chama. Jesus chama o homem da mão ressequida para o meio, vem para o meio, vem aqui, se levanta, vem até aqui. Depois de chamá-lo, o diálogo é travado entre Jesus e os fariseus. Os fariseus nem respondem. Mas a conversa ali, a interação entre Jesus e os fariseus. Toda essa história é sobre Jesus e os fariseus. E agora, depois de Jesus olhar para o coração daqueles homens e ficar indignado, doído, a dureza do coração deles, Jesus se volta de novo para o homem que estava ao seu lado, aguardando o que Cristo ia fazer. E a Bíblia diz assim, ainda no verso 5, estende a mão, e estendeu-a, e a mão lhe foi restaurada. No dia do meu casamento, o pastor Florisberto, pastor muito amigo da família da minha esposa, um grande pastor, pastoreou a cidade de Capim Grosso. No dia do meu casamento, o pastor Florisberto, ele fez um sermão, ele falava sobre a construção de um lar. Nesse sermão sobre a construção de um lar, o pastor Florisberto, ele se usou de uma ilustração. Ele levou com ele, numa caixinha, alguns pedaços de madeira. E à medida que ele pregava o sermão, ele dizia as bases de um lar feliz, de um lar cristão, ele pegava um pedaço de madeira. E para cada vez que ele falava de algo que acrescentava a um lar feliz, a um lar cristão, ele encaixava um pedacinho de madeira. No final do sermão, do casamento que ele realizou, ele tinha uma casinha de madeira construída. Aquela casinha de madeira era a sua ilustração, dizendo para mim e para minha noiva, a minha esposa hoje, Bebel, dizendo, olha, está vendo essa casinha? Está vendo como eu a construí, pedaço a pedaço a madeira? Pois então, os ensinamentos que eu passei para vocês nessa noite são pedaços que vão construir um casamento feliz. Quando Jesus chama aquele homem para que pudesse estar ao seu lado, o homem da mão ressequida, nós já vimos que essa história não é sobre o homem da mão ressequida, essa história é sobre os fariseus e escribas. Mas Jesus naquele dia queria fazer um apelo ao coração daqueles homens. E Jesus chama o homem da mão ressequida para o seu lado, e Jesus olhava ao redor, olhava para os escribas e fariseus, tinha indignação, ira com o pecado que eles carregavam, mas tinha compaixão e amor por eles, porque Cristo também queria salvá-los. Jesus se dirige ao homem da mão ressequida e diz, estende a sua mão.
E a Bíblia diz que aquela mão atrofiada, aquela mão sem vida, aquela mão, por assim dizer, morta, foi se estendendo, foi ganhando tônus, foi ganhando vigor, foi ganhando fortalecimento e foi voltando à sua normalidade. E o homem, surpreendentemente, foi olhando a sua mão voltar à vida, por assim dizer. O que Jesus estava dizendo através desse milagre era a sua ilustração do seu sermão para os escribas e fariseus. É como se ele dissesse assim: vocês, dentro de vocês, têm um coração duro, um coração atrofiado, um coração morto, um coração de vida, por causa dos pecados que vocês carregam. Eu detesto, eu abomino, eu odeio esse pecado que vocês têm em suas vidas. Mas eu amo vocês, eu sinto a dor de vocês, eu tenho compaixão por vocês, porque eu quero salvá-los. Agora veja o que eu faço nessa mão. Era como Jesus dissesse: estão vendo essa mão? Estão vendo eu dar vida a essa mão? Preste atenção nessa mão. Uma mão morta, uma mão sem utilidade, uma mão sem vida, sem vigor, sem força. Eu posso estabelecer essa mão de novo. E eles viram a mão ganhando vida. Era como Jesus dissesse: eu posso fazer isso em seus corações. Os corações de vocês estão como a mão desse homem. Os corações de vocês estão atrofiados, adormecidos, mortos, empedrados. Eu posso dar vida de novo a vocês, aos seus corações. Veja, irmãos, enquanto os fariseus foram para ali, para a sinagoga, prontos a achar um defeito para acusar a Jesus, para desmoralizar a Jesus, para acabar com a boa fama de Cristo, Cristo foi ali disposto para salvá-los. Jesus sabia de todo o plano, Jesus sabia de toda a artimanha, e Jesus não foge da situação. Ele chama para o centro, ele chamou para vir para o meio, ele se coloca na posição que os fariseus mais queriam. Mas Jesus inverte a situação quando começa a perguntar para eles: o sábado é um dia para fazer o bem ou fazer o mal? Eu vim fazer o bem, mas eu sei que vocês vieram aqui para fazer o mal. Eu vim para dar a vida, mas eu sei que vocês vêm aqui para tirar a vida. Agora preste atenção, Jesus está dizendo: eu tenho indignação, eu tenho ira pelo pecado que vocês carregam, e um dia eu vou voltar para destruir esse pecado, mas eu não quero destruir você, eu não quero destruir você na minha volta. No dia da minha volta, eu quero que seja um dia de festa, um dia de celebração, eu quero que a minha volta seja um dia de reencontro. Mas se você não abrir mão do seu pecado, se você continuar agarrado do seu pecado, se você não confessar, não abandonar, não se arrepender, se você não pedir perdão, eu não posso limpar o seu coração do seu pecado. E quando eu voltar, vou ter que destruir você junto com o seu pecado. Mas eu quero salvá-lo, porque eu tenho compaixão por vocês. Eu tenho amor por vocês. Por isso eu vou dar prova. Prova do que eu quero fazer na vida de vocês. Uma prova do que eu quero fazer nos corações de vocês. Se vocês prestarem atenção, veja o que eu faço na mão desse homem. E Jesus realiza aquele milagre. Aquele milagre é o apelo mais forte que Cristo podia fazer naquela manhã, naquele dia de sábado, para aqueles homens. Dia a dia, Jesus faz o apelo a mim e a você. Jesus olha para você, olha para a sua vida. Jesus vê os tropeços que você cometeu. Jesus vê o pecado que você carrega, a lascívia, a inveja, o vício. Jesus vê isso tudo e Jesus sabe quanta dor isso traz a você. Jesus sabe quanta dor traz a você, a sua vida, todo o pecado que você tem cometido, que você tem carregado. E Jesus olha para esse pecado, ele tem ira, ele fica indignado porque ele quer te salvar, ele te ama tanto, mas ele sabe que você está agarrado no pecado. Mas Jesus quer lhe salvar do seu pecado. Ele quer restaurar o seu coração, ele quer tirar de você esse coração endurecido, que já há tanto tempo não ouve a voz do Espírito Santo. Mas quem sabe nesta noite, abre uma fresta, uma pequena porta do seu coração. E você, quem sabe nesta noite, começa a deixar os raios de luz de Cristo começar a bater dentro do seu coração. Jesus nessa noite está oferecendo a você o caminho da vida e o caminho da morte, o caminho da salvação, o caminho da perdição. E Ele está dizendo: hoje é um dia para fazer o bem e não fazer o mal. Hoje é um dia para a salvação e não para a morte. Mas o que você quer? O que você quer na sua vida? Você quer ficar agarrado no lamaçal do pecado, quer continuar se sujando na sujeira desse mundo e sentindo a dor que todo pecado traz, e sentindo esse mal, o sentimento de culpa, a vergonha e todas as suas consequências terrenas ruins e principalmente as espirituais. Eu tenho certeza que você não quer isso na sua vida. O pecado, ele pode ser bom naquele momento, o pecado pode ser saboroso no momento da sua prática, mas logo em seguida o gosto de mel se torna em fel, o gosto doce na boca se torna amargo no estômago. O pecado é encantador, o pecado é ilusório, ele parece como algo que reluz do ouro, mas não é. Diz que há um homem, há caminhos que parecem direito, mas ao final são caminhos de morte. Todo pecado parece bom a princípio, mas depois,
Quando chegam as consequências, é que vem a amargura da dor do pecado. Jesus quer te livrar dessa dor. Jesus quer arrancar dentro de você esse pecado que te faz tão mal. Quem sabe estou falando para alguém que diz, mas eu não consigo, eu tenho tentado vencer um vício, o vício da masturbação, o vício da pornografia, o vício da bebida, o vício do cigarro, o vício da corrupção, o vício da lascívia, eu tenho tentado e não consigo. Nessa noite, Deus está dizendo para você, Jesus está falando, eu posso lhe dar a vitória, eu tenho poder para lhe dar um coração novo. Basta que você aceite o meu perdão, basta que você aceite o meu sacrifício. Basta que você pegue os seus pecados confessados e arrependidos e deposite na minha cruz, porque eu já morri pelos seus pecados. Eu já paguei o preço que seus pecados pedem. Eu paguei a sua morte para que você pudesse viver a minha vida, Jesus diz a você nessa noite. Naquele dia Jesus oferecia a salvação para aqueles. Mas a Bíblia diz em Marcos capítulo 3, verso 6, diz assim. Marcos 3, 6. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, e como lhe tirariam a vida. Os 4 evangelhos, a primeira vez que é mencionado um plano para matar a Jesus é em Marcos 3, 6. É a primeira vez que os fariseus e os escribas cogitam a possibilidade de tirar a vida de Cristo Jesus. É irônico imaginar que foi justamente no dia em que Jesus fez um sermão para eles, foi justamente no dia que Jesus apelou o coração deles, justamente no dia que Jesus queria salvá-los, fez de tudo para convencê-los, foi o dia que eles rejeitaram e decidiram matar a Cristo. Jesus no Evangelho de João diz assim, quem comigo não se junta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Porque com Cristo não há meio termos. Com Cristo não há em cima do muro. Ou você está com Cristo, ou você está contra Cristo. Ou você é a favor de Deus, ou você é a favor de Deus. Não existe uma terceira opção. Não existe um lugar neutro. Não existe um em cima do muro, um eu decido depois. Ou você está com Cristo e está salvo, ou você não está com Cristo e não está salvo. Ou você aceitou Jesus e a sua vida, ou você não aceitou Jesus e planeja a sua morte, porque é assim. Ou você aceita o que o Espírito Santo diz ao seu coração e permite Jesus fazer morada em você, ou você endurece o seu coração, fecha as portas dele para não ouvir a voz do Espírito Santo e mata a influência do Espírito Santo em sua vida. Não existe meio termo, não existe meia salvação. Ou é salvo ou não salvo, ou é salvo ou é perdido. Jesus nessa noite lhe oferece a salvação. Ele não quer que você escolha a perdição, mas é seu direito. Se você o escolher, ele vai aceitar. Com muita tristeza no coração, ele vai aceitar. Mas ele te apela nessa noite para aceitar a sua salvação. Dia a dia, Jesus bate a porta do seu coração, oferecendo a você a salvação, o perdão dos seus pecados. Chega de dor, chega de sofrimento, chega de carregar esses traumas, chega de carregar esse sentimento de culpa, chega de sofrer as consequências do pecado, de pecados que você não consegue abandonar. Chega! Jesus pode perdoá-los de todos eles. Basta você crer, confessar, se arrepender, e Cristo vai tirar o coração de pedra dentro de você e colocar um novo coração de carne, que bate em amor ao Senhor Jesus. Nós vamos ouvir uma música nesse momento. Eu quero convidar a você a meditar na letra dessa música. Uma música que fala ao nosso coração. Eu quero convidar você nessa noite a tomar uma decisão com Cristo Jesus. Tomar uma decisão diante do apelo que Jesus está fazendo agora ao seu coração. Jesus está botando diante de você o caminho da vida e o caminho da morte, o caminho da salvação e da perdição. E Ele está apelando a você escolher a vida, escolher a salvação. Ele respeita a sua decisão, mas Ele está te dando a oportunidade mais uma vez. Eu convido a você nessa noite a escolher a vida, a escolher a Jesus, a permitir que Ele transforme a sua vida e o seu coração. Que Ele tire dentro de você esse coração de pedra, Ele dê um coração de carne, um coração vivo, um coração que pulsa em amor ao Senhor Jesus Cristo. Medite durante esse hino. Eu peço e rogo ao Senhor que o Espírito Santo possa incomodá-lo de tal forma que você só sinta paz quando aceitar a Jesus como seu Salvador.
eu achei uma fonte em que me satisfiz quando aceitei a Jesus, meu Rei. Foi meu dia mais feliz. Recebi, sim, eu recebi plenitude de vida em Jesus, que me trouxe a luz que provém da cruz. Seu amor, então senti. Só dor e aflição, mas hoje é diferente, com Jesus em meu coração. Seu perdão, Ele trouxe a mim esperança. Em Jesus eu ganhei, desde que busquei, desde que encontrei esse amor que não tem fim. A vida era triste, só dor e aflição, mas hoje é diferente, com Jesus em meu coração. Quero sim a Jesus amar, pois seu sangue por mim derramou. Ao seu lado estou, para o céu eu vou. Quero a vida entregar, quero a vida entregar. Amém. Dias de isolamento social, uma das grandes dificuldades é justamente a realização de batismos. Batismo é um momento de festa, batismo é um momento de entrega. É quando um pecador arrependido demonstra publicamente que aceitou Jesus como seu Salvador. E esse dia nós gostamos de marcar com uma grande festividade, com muitas pessoas, com familiares e amigos, queremos chamá-los para estar presente conosco. Mas devido ao isolamento social, não nos é possível. Para realizar um batismo, nós temos que tomar as precauções necessárias para preservar a vida das pessoas envolvidas. E nós estamos aqui com um grupo bem diminuto na nossa igreja, um grupo bem pequeno, apenas aqui a parte da música que vocês viram, 3 pessoas ali na transmissão. Mas nós temos uma pessoa especial que aceitou Jesus. E quando eu conversei com ela por telefone esses dias e perguntando para ela se ela gostaria de esperar voltar à igreja, abrir, para realizar uma grande festa, para convidar muitas pessoas, ela disse: não, pastor, eu não quero esperar mais. Ela ouviu o Espírito Santo falar tão forte em seu coração, o apelo de Cristo foi tão forte que ela disse: nada vai me impedir, nem uma pandemia, nada vai me impedir de estar com Cristo Jesus. Eu quero convidar a Rose que possa vir aqui. E eu quero convidar ao seu filho Marcos, que possa vir aqui à frente também. Se ele quiser estar nesse momento especial, para ele
Uma surpresa que sua mãe fez no Dia das Mães. Quem dá o presente dessa vez é uma mãe. Pode vir aqui, irmã. Marcos, sua mãe pediu para a gente guardar esse segredo porque ela sabe o quanto você orou por esse momento. Ela sabe o quanto você desejou, sonhou. E ela foi estudando a Bíblia e através das coisas que ela aprendeu, graças também ao seu testemunho, você foi batizado primeiro e você vem atuando na igreja, você vem trabalhando. E o Espírito Santo foi usando a você, foi usando o irmão Antônio Coelho, a irmã Sandra, outras pessoas, para que pouco a pouco ela pudesse abrir a porta do seu coração. E hoje chegou o dia em que ela, não aguentando mais estar longe de Cristo, não aguentando mais ver o filho dela indo para o céu sozinho, ela disse: meu filho vai com a mãe dele, eu quero estar junto com ele lá nos céus. E é por isso, com muita alegria, nesta noite, diante dos nossos amigos que não estão presentes, mas nos assistem pela internet, nós iremos celebrar a festa batismal da sua querida mãe. Grandioso Deus, amantíssimo Pai, que privilégio, ó Senhor, ver uma filha do Senhor, está com tanto desejo de selar seu compromisso, ó Senhor, que não teve medo, nem o isolamento, nem a pandemia impediu a tua filha de se entregar a Cristo Jesus. Por isso, ó Senhor, nessa noite celebramos com a igreja fisicamente vazia, mas a tua verdadeira igreja, que estão os teus filhos, estão nos acompanhando nesse momento, felizes, alegres. Não só a terra está feliz, mas o céu está feliz por essa pecadora que se arrepende. Ela está preparada pelo sangue de Cristo para encontrar com o seu Senhor, para morar com o seu Filho nas mansões celestiais. Por isso que nesta noite, com o final de Cristo, eu batizo a Rose. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.